Seja muito bem-vindo e também bem-vinda a mais uma aula aí do projeto que está ficando sensacional, onde eu estou criando aqui o sistema de igreja, né, utilizando o C# e o banco de dados MySQL. Atualmente comecei a fazer aqui o formulário de entradas, na aula anterior eu fiz o cadastro acontecer, e nessa aula eu vou fazer as validações, aonde você vai determinar que o usuário precisa marcar uma ou outra opção, que ele precisa selecionar uma dessas opções aqui abaixo, precisa digitar a data e automaticamente, ao digitar a data, será escrito o mês e o ano de referência. E aqui, após, né, a gente fazer a seleção aqui, todas as informações e tal, clicar em salvar, ele vai dar aqui a mensagem de salvo com sucesso e também vamos configurar o botão novo para fazer aqui a limpeza do formulário. Então o objetivo dessa aula será fazer essas validações aqui e tudo mais. Qualquer dúvida estou à disposição. Vamos que vamos. Bom, iniciando a aula, antes de começar propriamente dito, quero pedir a você que deixe um comentário para poder ajudar no crescimento aí deste canal, tá bom? Dando início então, eu vou fazer aqui as validações para todos os campos nesse formulário que eu vou julgar como obrigatórios, que na verdade vão ser praticamente todas as informações, tá? Então eu vou selecionar esses dois elementos aqui em cima, que no caso são os radius buttons. Vou apertar F4 e aqui na propriedade tag desse elemento, além de ter o nome da coluna, eu vou colocar pipe e aí vou escrever obgt. Como trata-se de um radio button, um dos dois tem que ser ali tem que ter uma marcação para que a função salvar na sua validação, ela mostre abaixo dele uma tarjazinha dizendo que você precisa selecionar ou uma ou outra opção. Então, vou usar o do dízimo para fazer isso. Então, você vai agora selecionar somente um dos dois, tá? Aquele que você quiser. E na frente do obgt, você coloca um pipe e coloca um x, ok? Esse pipe x vai fazer a função salvar e entender que é debaixo desse controle que você quer a tarjazinha com a informação obrigatória. Então, eu vou executar e vou clicar para você ver o que isso faz. Ó, vou vir aqui, vou clicar sem selecionar, tá vendo? Então ele está dizendo, olha, marque uma opção. Agora eu vou selecionar aqui o campo membro, o nome aqui do membro, eu vou também colocar ele como sendo obrigatório, tá? Então eu vou vir aqui, ó, tag com igual id, aí vou colocar pipe obgt. Vou fazer isso com todos os demais campos. No caso aqui do nosso mês de referência e também o ano, a gente não vai precisar fazer isso, porque eu quero digitar uma data aqui, no momento em que eu apertar Enter ou Tab, aparecer aqui o nome mês de referência. Inclusive, esse botão mês de referência, eu vou apertar F4, a propriedade read only dele, que é somente leitura, eu vou alterar ela para verdadeiro. Veja que ele fica na cor cinza, não tem problema, você pode vir aqui em cima, na propriedade back color, abrir e voltar ele para branco de novo. Agora executa para você ver o que essa propriedade read only faz. Ela faz o seguinte, você pode clicar aqui dentro de boa, mas você não consegue digitar absolutamente nada. Então ele bloqueia a digitação através do teclado, tá? Continuando aqui, eu vou fazer a mesma coisa com o ano de referência. Eu vou selecionar, aperto F4 aqui, venho na propriedade read only, que é somente leitura, altero ela para verdadeiro, dando um clique duplo, e altero também a cor de fundo para branco, de modo que ela não fique ali com essa cor cinza. Vou colocar aqui todos esses campos, ó, data de lançamento, mês e também o ano, tudo aqui, esses quatro, com o alinhamento do texto aqui ao meio, só que não está aparecendo, eu vou ter que fazer de um por um. Ó. Vou apertar ESC aqui para sair, seleciono, venho na propriedade Text Align e vou colocar ao centro, ó, todos eles aqui, para poder ficar melhor organizado aí como eu quero. Isso é opcional, você pode ou não fazer, tá? Vai ficar aí a sua escolha. Esse campo específico, que é o valor, eu também vou colocar ele como obrigatório, então eu coloco pipe obgt, e lá em cima temos aqui as propriedades que vai fazer a formatação como moeda, eu vou habilitar isso daqui para ele ficar ali formatado como moeda. Então, desse modo agora, ao executar, observe que se eu vier aqui no botão e clicar, olha lá, ó, ele está dando as mensagens, né, dizendo para que são obrigatórios esses campos aqui, pedindo para marcar uma opção aqui em cima. Agora eu quero o seguinte, quando eu digitar aqui uma data e apertar Enter, nesse exemplo, aqui tem que aparecer escrito maio e aqui tem que aparecer 2024. Antes de fazer isso, quero convidar você a deixar aquele like aí para fortalecer
no crescimento do canal, ok? Então vamos lá, eu vou pegar aqui o controle da data, eu vou apertar F4, e aqui eu vou vir na propriedade nome e vou mudar o nome dele para ficar mais fácil, né, da gente programar. Vou chamar ele de txt data, ok? Esse outro aqui, que vai receber o nome do mês, eu vou chamar de txt mês. E esse outro aqui que vai receber o ano, eu vou chamar de txt ano, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o campo data e vou vir aqui em cima nesse raiozinho aqui, ó. Vou pegar o evento validating. O que é o evento validating? É quando você conseguir digitar uma data válida ali dentro e você sair do controle, né? Ele fazer de fato a validação. Então, eu vou dar um clique duplo aqui e para eu conseguir transformar a data que eu digitar ali dentro em um mês ou em um ano, primeiramente eu preciso criar uma variável do tipo datetime. Eu vou chamar a minha aqui de data e ela vai ser igual a convert.toDatetime e aí ele vai fazer o quê? Converter o que eu digitar no texto da propriedade do elemento data para o tipo datetime. Aí a partir disso eu posso pegar a data e posso fazer uma conversão aqui, ó. Eu posso pegar, por exemplo, o mês aqui, ó, posso pegar o ano, se eu quiser, tá vendo? Mas só que eu quero fazer aqui através do toString, convertendo ele para m's, ó. Tá vendo? Esse m aqui, 4m, vai fazer com que seja convertido para o nome do mês, transformado aqui em o nome do mês. Então eu quero pegar esse nome do mês transformado e jogar ele dentro do txt mês aqui na propriedade text. Já o ano eu posso pegar assim, olha, txt ano.text vai ser igual a data.year.toString. Daria para fazer também similar, igual eu fiz aqui em cima, dá, ó, você pode colocar assim, e aqui você colocar 4 vezes a letra Y. Só que fazendo com esse validating aqui, a gente vai ter um pequeno probleminha, quer ver? Olha só, se eu vier aqui e digitar uma data que é uma data válida, beleza. Ele vai escrever aqui o nome do mês e vai escrever o nome do ano. Mas se por acaso eu deixar vazio por algum motivo e apertar Enter, olha lá, ó, ele saiu do controle, mas ele não removeu essas informações aqui. Então eu vou ter que agora escrever um outro código para fazer essa remoção. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar no formulário de entrada, selecionar o campo data, vou apertar F4. Dessa vez eu vou vir no evento leave. O que é o evento leave? O evento leave é quando o controle perde o foco, né? Quando você sai desse controle para outro. Então, eu vou dar um clique duplo aqui no evento leave e vou colocar assim, olha, se porventura, quando eu sair desse controle, se o campo txt data, ele está igual a uma string vazia, aí nesse caso você vai limpar também o txt mês e você vai limpar também o txt ano, porque eu não quero ficar com mês e ano ali que não tenha nada a ver com a data. Então você, como programador, você tem que sempre tentar pensar nesses detalhezinhos. Eu sei que a gente nunca consegue, sempre falta alguma coisa, mas o máximo que você conseguir fazer, faça, tá? Quanto mais fácil o seu projeto ficar, melhor. Então observe que eu vou digitar aqui uma data, beleza, lá ó, setembro de 2024. Mas se eu apago e saio, ele apaga também essas duas informações. Agora eu vou fazer o seguinte, aqui no campo selecionar o membro, tá vendo que tá uma lista gigantesca? Eu não quero isso, eu quero uma lista menor. Então eu vou fechar aqui, vou selecionar o campo onde eu tenho a lista de membros, vou apertar F4. E aqui na propriedade dropdown height, que é a altura do dropdown, ele está definido como 106. É o padrão, tá? Se você alterar para qualquer valor, aí você mexe no tamanho. Por exemplo, eu vou colocar 200. Aí é lógico, a gente vai ter que executar, em seguida abrir aqui o dropdown do combo box para a gente ver se tá bacana esse tamanho ou se quer ajustar mais ou menos. Eu achei que para mim ficou interessante, tá? Eu não sei se eu já comentei sobre isso, mas o combo box do EC-Turbo, ele já tem um comportamento padrão, que é quando você digita alguma coisa ali, ele automaticamente vai filtrando os itens que começam com o que você está digitando, tá? É uma configuração bem bacana, e ela já está definida também como automático aqui nesse controle. Uma vez que você seleciona aqui, faz o cadastro, né? Deixa eu colocar aqui uma data, vou colocar aqui, vou colocar um valor também, e vamos clicar em salvar, para ver se ele continua salvando aí de boa. Então, continua funcionando de boa. Agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou ter aqui uma regra da seguinte maneira. Quando for lançamento de uma oferta, aí eu não quero obrigar o meu usuário a colocar aqui o nome do membro. Por quê?
Lá na igreja que eu participo, eu não entendo muito porque eu não atuo nessa área, mas pelo que eu consegui entender lá, ele só lança o nome do membro quando é um dízimo, porque a pessoa tem uma carteirinha, tem todo um controle e tudo mais. Quando é uma oferta, é um montante. Por exemplo, pega toda a oferta dada naquele dia, soma quanto deu e faz o lançamento do total. Assim sendo, só lança mesmo o valor, né, da oferta. Lança a data, né, que está lançando, o valor, e não lança o nome do membro. Afinal de contas, não é a oferta de um membro específico, não é lançada individualmente, tá? É lançada em grupo. Isso varia de igreja para igreja, de situação para situação, depende muito da regra de negócio do projeto que você está desenvolvendo. Então, eu vou seguir a minha regra de negócio. Como é que eu vou fazer isso então? Eu quero que, ao selecionar oferta e mandar salvar, eu vou clicar. Esse campo não seja obrigatório. Afinal de contas, é uma oferta. Como é que eu faço isso? Então, se eu sei que a propriedade tag, colocando lá pipe obgt, ele deixa aquele campo obrigatório, eu posso simplesmente, quando eu marcar essa opção, eu remover essa propriedade, essa parte da propriedade tag aqui desse elemento, não é isso? Então, vou fazer. E aí, quando eu clicar em dízimo, eu tenho que adicionar, se não já existir, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no campo dízimo, vou dar um clique duplo nele, certo? Ó. Vou só mudar o nome dele. Eu gosto de mudar os nomes dos controles qual eu estou programando, tá? Ó. Esse aqui vai ser o OP dízimo. Esse daqui vai ser o OP oferta. E esse aqui que vai receber, no caso, a configuração já está certo ali, que é o CB membro. Então vamos lá, quando eu marcar aqui ó, o CB dízimo, vou dar um clique duplo nele, ele automaticamente ativa o evento Checked Change, que é quando você marca ou desmarca a opção. Então quando eu marcar o elemento dízimo, eu vou primeiramente verificar se ele está marcado, porque quando desmarcar também vai executar esse comando aqui, tá? Então se o OP dízimo, se ele está marcado, significa que eu acabei de marcar ele, né, de alguma maneira. Então, eu vou verificar se dentro do CB membro, na propriedade tag dele, aí eu tenho que converter para texto, tá? Se conter a propriedade não, se conter o texto pipe obgt, eu não quero fazer nada, mas se não conter, então se for igual a false, aí eu quero adicionar. Então vem aqui e coloco cb membro, ponto tag, mais igual, aí eu coloco pipe obgt, porque aí vai adicionar isso daqui para ele tornar obrigatório quando eu marcar o dízimo, certo? Agora eu vou vir aqui no elemento da oferta, vou dar um clique duplo e vou fazer a mesma coisa. Se eu estou marcando o OP da oferta, se ele está marcado, então o elemento CB membro, a propriedade tag dele, vai ser igual a quê? A ela mesma, só que removendo, tá, ó, removendo esse pipe obgt. Então eu coloco aqui o replace. Esse replace é uma função que serve para pegar um caractere antigo, ó, esse old significa antigo, e substituir por um novo. Então eu quero pegar o pipe obgt e quero trocar por vazio. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou removendo, tá? Então quando eu marcar o oferta, ele vai pegar o pipe obgt e vai trocar, o replace é isso, é uma substituição, vai trocar por vazio. Aqui nesse caso eu acredito que eu não preciso do toString, eu posso deixar diretamente assim, ó. Show? Não, na verdade não, vou precisar do toString sim. Vamos ver então se dessa forma vai funcionar. Beleza. Vamos então executar para ver? Eu vou fazer, primeiramente, né, tentar fazer um cadastro marcando aqui como dízimo, olha lá, ó, obrigatório. Agora eu vou marcar como oferta, tá? Vou vir aqui, vou tentar fazer esse cadastro, olha lá, ó, agora já saiu como não obrigatório. Então se eu fizer um cadastro aqui, eles sendo oferta, ó, olha lá, ele deu aqui que a coluna número do membro, tá, olha só, nesse caso aqui, a coluna ID do membro, ela não pode ser nula, porque quando eu criei a tabela, eu especifiquei que ela não podia ser nula. Aliás, eu não especifiquei que ela podia ser nula, então eu vou fazer esse ajuste, ó. Eu vou entrar no banco de dados, vou vir aqui na tabela lançamentos, na estrutura, vou pegar esse campo ID membro, vou clicar em alterar e vou marcar essa opção aqui, ó, para dizer que ele vai permitir valores nulos, ok? Desse modo agora, se eu voltar aqui no nosso formulário, dar um ok aqui, clicar de novo em salvar, agora sim ele deu salvo com sucesso. E se eu voltar aqui no banco de dados e clicar em visualizar,
veja que esse número 5, ele tem aqui o ID nulo. Então agora eu sei que toda vez que tiver um membro aqui nulo, trata-se de uma oferta, beleza? Bom, acredito eu, agora, que essa parte aqui já está resolvida, né? A gente pode agora configurar o clique do botão novo aqui para estar fazendo um novo lançamento, certo? Deixa eu então fechar aqui para a gente fazer isso. Antes de fazer isso, tá? Quero convidar você mais uma vez, que é importantíssimo, que você deixe aí um comentário para ajudar esse canal a crescer cada vez mais, beleza? Então vamos lá, vou pegar aqui o formulário da entrada, vou dar um clique duplo aqui no botão novo e vou chamar a classe funções, vou chamar a função limpar controle e eu passo aqui o this, ok? Aí esse campo aqui, ó, no caso, que é o nosso tipo de movimento, eu não quero que ele seja limpo, eu quero que ele sempre esteja escrito dentro dele entrada. Então eu vou apertar F4, vou vir aqui na propriedade tag dele, ó, além de ter o nome da coluna, tipo de movimento, eu vou colocar um pipe e vou colocar não underline limpar. E olha só, essa propriedade tag é importante que você coloque nela tudo em letras minúsculas, tá? Porque o C# ele é um pouco chatinho. Se você colocar alguma coisa diferente ali, ele não vai funcionar como deveria. Agora, desse modo, eu posso então executar aqui. Posso fazer mais um cadastro aqui apenas para testar. Vou selecionar aqui dízimo, colocar aqui uma data, colocar aqui um valor. Vou então salvar, beleza. E agora eu vou mandar limpar. Os dados não salvos serão descartados, ok, beleza. Veja que esse campo aqui, ele não limpou. E aí tem um detalhe importante, tá? Pode ser que tenha situação em que esse lançamento de entradas, ele seja muito contínuo. Vamos supor que você tem lá, é só uma ideia, tá? 500 membros, e aí você vai lançar os dízimos de 500 pessoas, é cansativo você toda hora ficar dando um ok, toda hora ficar clicando em limpar, por aí vai. Então, o que você pode fazer, se você quiser? Você pode vir aqui, ó, na função salvar, você habilitar alguns recursos, por exemplo, ó, vírgula, eu vou habilitar a função limpar, coloco aqui, ó, true, vou desabilitar a opção de mostrar a mensagem, por exemplo, olha, mostrar mensagem, aí vou colocar aqui que eu não quero, mas é só uma ideia, tá? Para você ver aí como é que você faria. Agora, então, você pode executar aqui e você vê o resultado disso, porque eu acho, na minha opinião, vai ter situação em que você precisa fazer os lançamentos um na sequência do outro muito rápido. Então, essas mensagens, elas ficam atrapalhando. Então, eu vou te mostrar aqui qual é o resultado. Vou colocar aqui alguma informação. Vou clicar no botão salvar e veja que ele não mostrou a mensagem, mas ele não limpou, certo? Ele não limpou porque eu já fiz uma atualização no framework SC Turbo e esse projeto em questão, ele está sem essa atualização. Então eu vou atualizar ele agora com você em tempo real, se por acaso o seu também estiver desatualizado, você ajusta. Então ó, você segura Ctrl, passa o mouse aqui em cima da função salvar e clica, você precisa vir para dentro dessa função. Agora você rola o mouse até chegar quase no final dela, tá vendo? Deixa eu ir até o final para poder você ver, ó. O final dela é aqui, tá? Ó. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar, se o seu tiver essa parte aqui, ó, é porque o seu está desatualizado. Aí você recorta ele, dá um Ctrl X, ok? Desce aqui embaixo, ó, antes do return, aí você coloca assim, olha, se deu certo, então verifica se é para limpar, se for, faz a limpeza. Show? Dessa forma aqui. O seu talvez esteja assim, ó, se for o caso, porque eu não lembro como é que eu fiz, mas pode ser que o seu esteja assim, tá bom? Mas independente de como tiver, vai funcionar. Então agora sim, se eu vier aqui, ó, e executar, aí ele vai fazer a limpeza automática a hora que a gente fizer aqui o nosso cadastro. Quer ver, ó? Vou colocar aqui para você ver. Ó, vou clicar no botão, olha lá, já limpou tudo para a gente gerar o cadastro. E aí você pode fazer o quê? Quando você clicar em salvar aqui, ó, você pode jogar o foco da digitação aqui para dentro novamente. Então você pode vir aqui no botão da entrada, no BT salvar. Após fazer o salvamento ali, você chama o CB membros e manda dar um select. Se não funcionar o select, você utiliza o focus, tá? Um dos dois aí deve funcionar. Mas no caso eu vou tirar isso daqui, porque eu quero deixar essas mensagens, mas você vai ver se você quer ou não habilitar esses recursos. Bom, agora creio eu, né, que essa nossa parte aqui, ela já está concluída, certo? Eu quero fazer também, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou fazer de tudo para conseguir, jogar aqui os dados fakers, para a gente não precisar ficar
digitando, né, colocando um monte de informações. Então na próxima aula eu vou tentar fazer essa parte aqui dos dados fakers. Eu quero também fazer um histórico aqui na lateral esquerda, na lateral direita. Ao selecionar o nome do membro, já aparecia aquele histórico ali de tudo que aquela pessoa já fez de dízimo aqui na igreja, tá? Então são as ideias que eu tive, vou fazendo aqui devagar. Qualquer dúvida, estou à disposição e vamos que vamos.